Olá, como é bom estar com você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Arthur Neves e estaremos juntos nos próximos 30 minutos falando sobre um assunto de mais importante para você, cidadão e cidadã paulistas: a Revolução Constitucionalista de 1932. Estamos na cidade de Queluz, município a 240 quilômetros da capital paulista. Esta aqui é a casa comum de aproximadamente 9.200 habitantes. Queluz foi um ponto estratégico para a Revolução Constitucionalista de 1932. E você que já tem acompanhado a programação da Assembleia Legislativa sabe que nós estamos passando por algumas cidades importantes para este momento histórico para todos nós do estado de São Paulo. Desta vez, aqui em Queluz, nós vamos conversar com um funcionário público, mas que conhece demais a cidade e a história deste município. É o Felipe Costa Oliveira. Felipe, que bom abrir as portas para a gente da casa de vocês, para nos contar então um pouco mais dessa história. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Arthur. Prazer é meu poder estar recebendo vocês aqui. E é sempre bom a gente poder levar a história da nossa cidade, do nosso município, aonde ela tem que ir. E não deixar essa chama, esse fogo, essa memória se apagar também, né? E é interessante porque o Felipe, gente, ele é jovem, né? É um adulto jovem, e ele traz com ele a curiosidade na compreensão daquilo que foi a Revolução Constitucionalista de 32. E aí existem certas histórias muito interessantes, obviamente, aqui no município, só para que você entenda, né, que você que está em algum lugar aí do nosso estado, de repente que esteja acompanhando, inclusive, pela Rede Alesp e também pelo YouTube, que esteja fora aqui do nosso país, Queluz está muito perto do estado do Rio de Janeiro. Não é? É divisa entre o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, obviamente. Então aqui aconteceram diversas batalhas. Foi um ponto muito estratégico, Felipe. Sim, com certeza. Por estarmos na fronteira com o Rio de Janeiro e também com Minas Gerais, mais para a Serra da Mantiqueira aqui, foi um ponto chave, crucial, vamos dizer, para barrar os federais, para barrar as tropas do Getúlio de avançar para dentro do estado de São Paulo. A história nos mostra, Felipe, que muitas pessoas que combateram, né, das diversas cidades, dos diversos municípios, obviamente, eram jovens, adultos, homens, mulheres, existiam inclusive as crianças. Quem eram essas figuras importantes aqui para Queluz? Arthur, eram todas pessoas do nosso próprio município. Durante a Revolução de 32, todo paulista sentiu que tinha que se alistar, se alistou pelo bem de São Paulo, pela moral, deixava as famílias em casa, muitas vezes filhos. E é o povo da nossa terra mesmo, um povo de fibra, um povo bravo que veio defender as nossas fronteiras contra os ditatoriais. E tem uma situação interessante, né? Porque eu fico tentando imaginar aqui o que as pessoas de fato pensavam naquele momento. Obviamente, você disse aqui, já nos contou que as pessoas defendiam o território, defendiam a cidade. Mas, de fato, as pessoas entendiam o que era aquele motivo, o mote da Revolução, que era para, de fato, tirar Getúlio Vargas do poder para que se instituísse uma nova Constituição? Ah, sim, com certeza. Porque, na época, quando eclodiu o movimento na capital, no dia 9 de julho, no dia seguinte a notícia já chegou aqui em Queluz. Junto com a notícia já vieram os caminhões com tropas e tudo mais. E o povo já estava nessa batalha com Getúlio, vamos dizer assim, né? O dia 23 de maio foi o estopim para poder eclodir o movimento. E aqui em Queluz, propriamente dito, né, neste momento, nesse município, quais eram as linhas, né, os pensamentos, a questão... A gente sai um pouquinho dessa questão comportamental de defesa do próprio município, mais para o ideal, né? Desses homens, desses jovens, muitas pessoas estudavam, trabalhavam, elas pararam as vidas para que se dedicarem a exatamente esse ideal? Sim, com certeza. Todo mundo da cidade, pelo menos aqui de Queluz, paralisou sua vida durante 3 meses para dedicar-se à Revolução. Os comerciantes, por exemplo, ajudavam e forneciam o que eles podiam para as tropas. As pessoas assim que não tinham assim, uma profissão, que não era alguém, não tinha uma formação, não tinha nada, procuravam um jeito de servir ao Estado, de ser útil durante as batalhas.
E o povo sempre teve essa mentalidade. Assim, então, jovens, até as pessoas que não tinham uma formação, procuravam se enganjar no movimento, por uma questão moral. E não só a questão moral, mas também a questão cívica. Que, poxa, na época, o que era para ser um governo provisório acabou se tornando uma ditadura, praticamente. E quem que gosta de viver sob uma ditadura? Então, por isso que a gente via muito, até crianças, vamos chamar de crianças, com 17 anos de idade, mentindo a idade para poder fazer o alistamento nas tropas paulistas. Estavam apaixonados por aquele momento. Praticamente. Sem dúvida. Entre as histórias, é possível elucidar, trazer à memória histórias interessantes dessas pessoas? Alguém que de repente fez a diferença nesse movimento? Olha, rapaz, aqui em Queluz, eu não posso citar uma única pessoa, porque foram várias. Queluz deu vários filhos para a Revolução e, graças a Deus, todos voltaram com vida. Eu não me recordo do nome de todos, porque você sabe, cabeça da gente como é que fica, né? É muita informação às vezes. Mas os filhos de Queluz que lutaram na Revolução sempre têm não vou dizer assim um potencial a mais, mas são pessoas que deveriam ser mais lembradas e que hoje em dia são praticamente esquecidas. A Revolução, de alguns anos para cá, ela começou a sair de dentro do armário, por assim dizer, né? De sair de dentro das gavetas, para poder aparecer um pouco mais, o pessoal começou a falar mais, se importar um pouquinho mais com a história. Porque até então, aqui no centro da cidade, por exemplo, temos lá as ruínas da antiga ponte. E muitas crianças de hoje em dia, por exemplo, não sabem o que é. Sabe que tem, sabe que tinha uma ponte, mas não sabe por que caiu e por que aquilo está lá. Interessante você trazer essa história. A gente, só para você que está aí do outro lado entender, nós estamos bem na região central de Queluz, né? E existe uma ponte muito perto aqui de onde nós estamos. Conte pra gente qual que é a história específica dessa ponte, por favor, Felipe. Então, era uma ponte de aço, importada da Inglaterra. Ela foi construída, se eu não me engano, em 1876 ou 77. E durante a retirada dos paulistas de Queluz, essa ponte, era o maior meio de passagem para transpor o Rio Paraíba, ela foi dinamitada pelo engenheiro Antônio Bresser, não para impedir, mas somente para atrasar o avanço dos federais durante a retirada para a Vila Queimada. Ou seja, ali passavam os combatentes e era um ponto de ligação entre as duas partes da cidade. Então, claro, que se destruísse aquilo ali tudo, certamente as pessoas não chegariam e, obviamente, complicaria o exército contrário. Porque essa ponte também, ela fazia parte da antiga estrada de rodagem Rio-São Paulo, que ela passava por Silveiras, Areias, São José do Barreiro e desembocava em Resende, lá por trás da serra. Só que ela tinha um braço que descia para Queluz e que se encontrava mais para frente com a estrada que vinha de Minas Gerais, que era o caminho das tropas que vinham trazer suprimento antigamente. E, cortando essa ponte, não teria acesso ao município de Cruzeiro, por exemplo, o município de Pinheiros, que só era feito por essa margem do Paraíba. Agora, eu fico tentando imaginar aqui também uma outra situação, Felipe. Como que as pessoas... Queluz, ele é um município pequeno, né? Durante esse período, né, as pessoas se abasteciam a questão de alimento, como é que viviam, né? Tinha a questão de água, as pessoas estocavam alguma coisa em casa, porque quando a gente pensa numa guerra, num motim, ou numa guerra, a gente tenta imaginar como é que eles estavam sobrevivendo ali. Em alguns municípios, as pessoas viviam normalmente suas vidas. Aqui foi diferente ou não? As pessoas... Não. O pessoal vivia, enquanto a cidade estava ocupada pelas tropas paulistas, o pessoal seguia sua vida tranquilamente, com a sua rotina. Foi só por volta do dia 10 de agosto, que foi o dia da evacuação da cidade, que atrapalhou um pouco, porque o Pais Leme acabou cedendo, no fulano lá perto de Bianor, que é a divisa com Resende, e isso acabou dando entrada para os ditatoriais. Então, para evitar um confronto direto, porque os ditatoriais estavam em bem maior número e bem mais armados, os paulistas já começaram a organizar uma retraída até Vila Queimada.
que foi do dia 10 até o dia 11. Eles conseguiram se retrair, trouxeram todos os feridos, trouxeram todo o material trincheiro, fizeram tudo que tinha que ser feito e se consolidaram um pouquinho mais na retaguarda. Nesse momento, as famílias de Queluz, todo mundo que morava aqui, foram instruídos a evacuar a cidade. Alguns foram para Cruzeiro, alguns foram para Guaratinguetá, outros para Lorena, alguns ficaram escondidos no meio do mato, coisa que eu acho que não seria uma boa opção também, mas a cidade foi completamente esvaziada. Nessa questão de esvaziar a cidade, né? Tem também a situação de que em outros municípios, por exemplo, no programa passado a gente até viu em Socorro, né? Cidadãos de municípios vizinhos participaram da revolução em Socorro. Aqui existem os municípios perto, são próximos, né? Como você já disse. Aqui perto de Queluz tem Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Guará também relativamente perto. Então ali aconteceram também diversos ataques. Obviamente você vai acompanhar isso também nos programas na sequência. Mas isso acontecia também aqui em Queluz? Pessoas de outros municípios vinham combater aqui? Arthur, acontecia. Porque o que acontecia? A pessoa, quando se alistava como voluntário, ela era direcionada para um batalhão. Podia ser o Batalhão Bahia, Pais Leme, tiveram N batalhões. Aí vai do comandante da região, do comandante geral ali, para onde que ele vai mandar esse contingente. Vamos supor, o pessoal daqui de Queluz, que se juntou às tropas, lutaram aqui, foram para a Vila Queimada, que na época pertencia a Queluz ainda, de lá seguiram, alguns foram para Cruzeiro, outros já seguiram para Lorena, outros seguiram para Cachoeira, e assim foi indo, conforme ia tendo a necessidade de um combatente, ele estava lá, independente se ele é de Queluz, de Cruzeiro. Além das batalhas na cidade, porque muitas ocorrências foram relatadas em morros, né? E aí existia essa questão desse ideal também dos combatentes observarem a cidade do alto. E aqui muito perto também aconteceram diversas batalhas nesses morros, né? Não somente propriamente na cidade, no centro. Aqui no centro de Queluz, na cidade de Queluz, não houve combates. Teve alguns tiros, porque quando as tropas estavam em retirada e os federais avançando, é lógico que eles iriam atirar, iam querer matar, iam querer derrubar alguém. Mas combate em si, de trincheira, de troca de fuzilaria e tudo, a gente no centro não teve. O que aconteceu também foi que na retirada para a Vila Queimada, teve um tenente, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele e mais 2 ordenanças pegaram uma metralhadora, mediram o morro mais alto que tinha atrás da rua principal de Queluz, que antigamente era a rua da estação, o centro da cidade ficava para o outro lado, Paraíba, e ficou lá em cima para poder fazer a defesa. Foi assim, a única ocorrência que a gente teve de tiros e de combates aqui, que era assim, um fogo indireto, mais um fogo de cobertura. Se não aconteciam muitos combates, as pessoas faziam o quê? Em que sentido, assim? Porque se elas não combatiam na cidade propriamente, como aconteceu em Queluz, elas tinham o poder de defender o município, mas de repente foi casa de algum dos combatentes, eles se organizavam, eles recebiam atendimentos, porque muita coisa, por exemplo, em Cruzeiro, se não me falha a memória, a gente vai ver isso lá para frente também, eles recebiam pessoas que estavam feridas. Isso acontecia aqui também? Acontecia, porque aqui a gente teve em 2 frentes de batalhas aqui em Queluz. Uma na região do bairro do Salto, que é bem na divisa lá com a cidade de Resende, com o Engenheiro Passo, e em Vila Queimada, que já é depois da cidade de Queluz. Todos os feridos e mortos que vinham da região do Salto, da primeira linha de combate, eram tratados aqui em Queluz. Inclusive, esse prédio que a gente está agora, na época era o hospital, era a Santa Casa, que é onde é o Centro Cultural hoje em dia. E os mortos também, alguns eram sepultados no cemitério, os corpos que chegavam assim, em uma condição melhor, vamos dizer, eram sepultados no cemitério daqui, e outros, o que estavam muito mutilados, ou que, pela dificuldade em remover o corpo do local de batalha, eram sepultados dentro da própria trincheira. Rapaz, crianças
As mulheres não eram Não, nessa mesma situação? não, aqui em Queluz as mulheres ficaram mais na retaguarda, ajudando com a parte de alimentação, costura. Foi assim bem, mas teve assim as suas pegadas, vamos dizer, né? A mulherada ajudando com a costura, com a comida por aqui, e os homens, os chefes de família, todos lutando na trincheira. Se elas também se juntavam, né, para cuidar, né, do alimento, da água, também tem narração de que as mulheres se juntavam para oração, para rezar por essas pessoas. Né? Ah, sim, com certeza. Toda cidade tem seu grupo religioso, aqui em Queluz não é diferente. Inclusive, em frente à estação ferroviária, quase que de frente para a estação, a gente tem a Igreja do Rosário. E lá foi o lar de muitos soldados durante a Revolução. Chegava o soldado na estação, desembarcava, não tinha como acantonar eles, não tinha acampamento, não tinha alojamento, vamos para a igreja. E não só lá, mas como a matriz São João Batista aqui do lado também. As igrejas sempre tiveram também em apoio, né, a essas questões. E como é que foi tratado isso aqui em Queluz? Os padres se colocavam no sentido de empurrar os cidadãos, as cidadãs para uma luta ideal? Como que era visto isso? Rapaz, o padre na época aqui, ele se chamava José Kaiser. A gente sabe muito pouco sobre ele, tem muito pouco material sobre ele. E creio eu que sim, que ele deveria sim fomentar essa chama do fogo do povo paulista de ir para a guerra, de ir defender o seu estado. Porque, inclusive, o padre ele era uma das pessoas assim que mais procurava ajudar. Ele mais, assim, não só no auxílio espiritual para o combatente ou para alguém que perdeu, mas no auxílio físico também. Ele ajudava tanto na comida, tudo que podia ser, todo serviço de retaguarda, o padre também procurava estar junto para fortalecer o pessoal. O Felipe, você nasceu aqui em Queluz mesmo. Exatamente. E aí o Felipe vem remontando a história de Queluz, propriamente dita, do município, e aí que não se perde essa história, obviamente, que a gente está narrando aqui, que você está nos contando. Agora, existem documentos à época que narram especificamente essas situações? Você que tem levantado toda essa história, como que é observar trocas de pensamentos, relatos, né? Não, existem sim, Arthur. Eu tenho em minha posse ali alguns documentos originais da época, expedidos pelo Exército Constitucionalista. Tem também o relato do próprio padre, que era o pároco aqui da cidade da época, todas as fontes primárias. E tem alguns livros também de autores que estiveram na Revolução, de autores que lutaram juntos aqui. Nessas histórias, existe algo que chama tanta atenção? Tem, sempre tem alguma coisa. Um exemplo que eu costumo usar, eu tenho um documento ali, que ele é um comunicado de falecimento de um soldado, o senhor José Fernandes. E no livro Cruzes Paulistas, que é a primeira edição de 1936, teria, entre aspas, assim, todos os mortos da Revolução de 32. Mas esse José Fernandes você pode procurar lá no índice que não está lá. Porque eu acho que teve tanta gente assim que morreu tanta gente, como eu te disse na pergunta anterior. Tinha soldados que eram sepultados na própria trincheira. E quem garante que esse soldado ele foi retirado depois? Que alguém conseguiu ir lá e resgatar, achar exatamente onde seu corpo estava? Eu mesmo, em uma das minhas caçadas, alguns anos atrás, enquanto procurava os artefatos nas trincheiras, eu cheguei a achar um fragmento de osso. Rapaz, e você chegou num ponto que eu ia tocar contigo, exatamente essa questão de você procurar. O Felipe não fica apenas nos livros ali, se debruçando nessas histórias, né? O Felipe vai a campo para pesquisar, entender de fato o que era. Você criou um aparelho, inclusive, para procurar restos da Revolução. O que é isso? É um detector de metais. Eu sempre quis ter um, rapaz. Até pouco tempo atrás eu tinha um tão bom, tecnológico e tudo mais, mas o primeiro detector mesmo que eu tive, eu mesmo construí ele, baixei o projeto na internet. Eu tenho uma certa noção de eletrônica.
Então eu construí um pipolonês, um projetinho bem simples, foi com ele que eu comecei essa caçada em campo. E o que você começou a descobrir nessa caçada? De tudo um pouco. O que a gente mais encontra são cápsulas de fuzil, que era munição padrão de época, tanto para o fuzil quanto para a metralhadora. Mas já achei de tudo um pouco, você pode imaginar. Desde granadas, munições inteiras, munição de obuseiro, de canhão, tem bastante coisa. Esses objetos estão onde? Aqui no Centro Cultural. Interessante. Você reserva, preserva-os, né? Dá para ter uma ideia? Eles estavam todos juntos, misturados em partes? Como que foi isso, essa caçada? A gente anda bastante, rapaz. O primeiro, sim, que eu tenho um livro chamado Palmares pelo Avesso, que foi escrito pelo Paulo Duarte, e ele lutou aqui em Queluz. Esse livro ele descreve com exatidão aonde ficavam as trincheiras. E usando alguns pontos de referência que tem no livro, que ainda existem, eu consegui encontrar 99% delas. Opa! Então é assim, a gente vai, encontra a trincheira, você começa a andar, tanto no sentido longitudinal quanto paralelo a ela. E vai passando o detector. Já aconteceu de eu tirar de um único buraco quase 100 cartuchos. E como já aconteceu de eu andar assim, tirar um cartucho aqui, andar uns 50 metros, achar um outro cartucho, depois achar um estilhacinho de granada. É assim, algo bem imprevisível. Não tem como assim, a gente prever como é que vai ser. Mas a maioria das vezes é isso. Ou está muito espalhado ou está muito junto. E aí eu fico imaginando, né, no seu relato, a questão dos combates em Queluz que existiram, mas não tão intensos como em outros lugares, né? Será que ali, onde você achou essas munições, né, as granadas, enfim, as cápsulas, ali eram lugares em que as pessoas se escondiam, eram as trincheiras de fato, né, onde as pessoas se escondiam. Elas teriam sido usadas, não? Você conseguiu, é possível mencionar isso? Ah, sim, com certeza. Essas trincheiras já eram a linha de fogo direta ali, né? Trincheira nada mais é que uma vala que o soldado abre no morro para poder se esconder, se esquivar um pouquinho dos tiros. E a hora que der uma acalmada, ele bota a cabeça para fora e faz o mesmo. Mas, com certeza, foram usadas todas as trincheiras que foram cavadas aqui em Queluz, elas entraram em operação. Inclusive, tem uma trincheira no setor de Vila Queimada que ela era usada exclusivamente para alimentação e para escoamento de feridos. Interessantíssimo. Ô Felipe, a gente está quase partindo para o finalzinho do nosso programa, mas acho que é importante a gente trazer uma reflexão agora, também de muito interesse aos cidadãos e às cidadãs. Queluz é um município de interesse turístico há aproximadamente 6, quase 10 anos. E aí, nesse tempo, né, existe aquela questão do turismo religioso por aqui, mas é interessante trazer também o cidadão para perto dessa grande história que é a Revolução Constitucionalista de 1932. Nesse apanhado todo, você como um munícipe daqui, como alguém que nasceu e vive aqui em Queluz, qual seria o seu recado, de repente, para o cidadão que, de repente, está muito longe da capital, muito longe daqui, para que venha a Queluz entender um pouquinho também dessa transformação que foi a Revolução? Olha, a cidade está de portas abertas para recebê-los. Como você mesmo disse, somos uma cidade com interesse turístico. A cidade está começando assim, a caminhar nessa questão, está começando a desenvolver mais o turismo. Não temos, assim, no momento, monumentos. Não temos, assim, fora os prédios que já estão de pé, a gente não tem alguma atração ainda. Mas está para ser instalado na cidade alguns monumentos sobre a Revolução. E O que você acha que é interessante, de repente, que seja instalado por aqui? rapaz, vai ser colocado a estátua de um soldado lá na Praça Marechal Floriano, no centro. Muito legal. E a gente tem observado, né, que em alguns municípios tem, por exemplo, a 9 de Julho, Avenida Praça, existem os monumentos. E aí, nesse movimento, né, fica aí até a sugestão para os parlamentares da Alesp, né, trazerem essa realidade para dentro do município, né, Felipe?
Muito legal. Ô Felipe, olha, a gente já está encerrando quase o nosso bate-papo, mas é interessante então reforçar essa presença de Queluz neste local que foi tão interessante, né? Logo, logo comemoraremos nós paulistas, essa data tão importante que serão 100 anos. Falta muito, mas não muito assim, né? Em 8 anos, muita coisa pode ser transformada. Então, acho que de repente fica até essa reflexão, né? Num ideal, assim, para manifesto desses 100 anos, né? Vocês já começaram a pensar alguma coisa ou de repente já é possível, a partir de agora, falar, olha, seria legal isso, aquilo? Olha, já tem algumas ideias, né? Já tem algumas ideias em mente. Agora é botar em prática. É a única coisa que preciso do aval do nosso prefeito para a gente começar a colocar em prática. Para amarrar tudo isso, o que representa para você a Revolução Constitucionalista de 32 aqui em Queluz? Rapaz, a revolução aqui é um marco do povo brasileiro. Eu costumo dizer que muitos tratam os federais como inimigos, mas eu prefiro chamá-los de adversários, porque querendo ou não são irmãos, irmãos de farda, irmãos de estados, todos dentro de uma mesma pátria, lutando por objetivos diferentes. A Revolução, ela não só marcou a vida de muita gente, mas como ela também mostrou que São Paulo é a locomotiva do Brasil, porque teve todas as suas fronteiras fechadas e mesmo assim sustentou uma guerra por meios próprios durante 3 meses. E olha que não foi pouca coisa produzida não, viu? Então, para mim, a Revolução, ela representa não só a bravura do paulista, mas como a capacidade do paulista se adaptar na adversidade. Felipe, eu quero muito agradecer esse bate-papo. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelos teus ensinamentos. Valeu demais. Eu que agradeço, Arthur. Precisando, a casa está de portas abertas. Muito obrigado. E aí eu vou paralisar uma frase aqui do Felipe. Paralisei nessa frase justamente para avisar a você que essa história não termina por aqui. A gente ainda vai percorrer alguns municípios paulistas para trazer uma reflexão daquilo que o Felipe mesmo trouxe, que é o paulista perdeu o combate, mas ganhou de fato uma nova Constituição, trouxe ao nosso país, ao nosso estado, uma nova Constituinte. Para você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. A gente te espera no próximo programa, falando um pouquinho mais sobre Cruzeiro. Meu forte abraço para você, a gente se encontra na programação da Rede Alesp.